bom que você veio. Graças a Deus. Pode se sentar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Vou falar uma coisa para você. A gente canta, né? Eu não quero mais sair daqui aonde? Na presença do Senhor. E você vê aqui como você está se sentindo agora? Como é que você está se sentindo nesse momento aqui? Como é que você está? Você está bem? Está bom? Você vê, porque na igreja, quando a gente está na casa de Deus, a gente fala na casa de Deus, né? Então aqui nós estamos na presença do Senhor. Então, é gostoso a gente estar aqui reunido na presença do Senhor, se envolvendo com Ele, porque aqui é um lugar de paz, não é isso? Um lugar de paz, de alegria. Então é um ambiente gostoso, é um ambiente maravilhoso. É ou não é verdade? Porque nós estamos na presença do Senhor. Mas o que eu quero passar para você é que nós estamos aqui e sentimos essa paz, essa coisa gostosa, porque estamos na presença de Deus. Olha só, estamos na presença de Deus. Mas Deus, Ele é onipresente. Olha só, Deus é onipresente. O que significa onipresente? Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então olha só, então essa mesma paz, essa alegria, essa coisa gostosa que você está sentindo aqui, isso você também tem que sentir aonde? Na sua casa. Vocês estão entendendo? Na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Porque a presença de Deus está em todos os lugares. Então, isso depende de nós. É da nossa o quê? Da nossa comunhão com Ele. Porque olha só, nós estamos sentindo, né, essa presença, essa coisa gostosa, porque nós estamos aqui no momento de comunhão. Porque é um momento de comunhão, por isso que está gostoso. Porque nós estamos em comunhão. Deus está aqui e nós estamos se envolvendo com Ele. Então a gente tem essa paz, essa coisa gostosa, porque o ambiente é gostoso, porque estamos envolvidos com Deus. Então quando você, na sua casa, por isso que você tem que fazer da sua casa, que é um pedacinho do quê? Um pedacinho do céu. Você tem que, na sua casa, você também tem que procurar ter essa comunhão, esse envolvimento com Deus, porque você também vai ter essa paz lá na sua casa. Pode ter certeza disso. Porque quem faz o ambiente não é Deus. Quem faz o ambiente somos nós. Quem está entendendo aqui? Porque Deus, você vê, Deus, Ele está... Olha só, Deus está aqui. Mas, por exemplo, se a pessoa está aqui na igreja e ela não se envolve, ela sai daqui pior do que da maneira que ela entrou. Tem gente que acontece isso com certas pessoas. Ela chega na igreja, né, angustiada, chega na igreja triste, chega na igreja por causa dos problemas, e aí ela não abre o quê? Não abre o coração, a pessoa não se envolve com Deus, e aí tem casos que ela acaba saindo pior ainda. Então, depende de nós. Porque Deus, Ele está aqui,
Deus está lá na sua casa, Deus está no seu trabalho. Então é tudo uma questão de nós se envolvermos com Deus. Porque o problema de muitas pessoas, sabe qual que é? É porque na igreja tem gente que faz isso. Na igreja ela até participa, se envolve, mas quando passa daquela porta, ela esquece tudo. Aí ela começa a se envolver, né? Ela começa a se envolver com as coisas seculares. E aí, quando a pessoa se envolve com as coisas seculares, só com as coisas do mundo, gasta o tempo com as coisas do mundo, então, ela o quê? Não se envolve com Deus, e aí vai ser aquela pessoa, sabe, aquele vazio. Por isso que tem uma palavra que diz assim, quer ver, ó? Já vou pedir, não era nem a mensagem, mas o Espírito Santo está me dirigindo aqui, daqui a pouco eu vou até pedir para poder achar ali, para a gente continuar nessa direção, amém? Porque eu vou aproveitar aqui para perguntar às pessoas, eu estou te vendo aqui, você já esteve aqui, não já? Faz um tempinho. Eu vim no dia que o senhor estava, a sua filha que ministrou. Isso. Qual o seu? Faz um tempo. Isso. O teu nome, tio? Hã? Sabrina? Isso. Eu estou olhando para você, esse rostinho não é estranho. E você? É minha filha. Sua filha? Qual o seu nome? Júlia. Amém. Seja bom revê-la, prazer revê-la e um prazer tê-la aqui conosco, tá bom, Júlia? Tem alguém aqui além? A Júlia é pela primeira vez, né? Isso. Do dia que eu não estava aqui, era a pastora Bruna. Amém. Tem alguém pela primeira vez aí também, do nosso meio aí? Hoje tem alguém por aí? Então, glória a Deus, né? Cadê o jovem ali do lado do Ricardo? Terceira vez? Seja muito bem-vindo, né? Que eu estou vendo, foi no dia que eu também não estava aqui, Mas esse pastor não. eu sou aquele pastor aqui, é difícil passar a bola, eu estou até estranho. Mas de vez em quando a gente dá oportunidade para os outros pregar também, né? Mas, graças a Deus. Bom, vamos receber todos aí, aplaudindo o nosso Senhor, receber ela, receber ele. Sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu vou pedir para a Débora, vê se você acha aí, tem um versículo que fala, acho que ela é Efésios, ou é Filipenses, que está escrito assim, ó, não embriagueis, com o vinho deste mundo. Vê se você acha aí, porque eu não ia nem pregar isso, mas eu costumo dizer que eu não sou mecânico. O Espírito Santo ele começa a guiar assim, e aí eu vou na direção de Deus, porque é aquele pensamento, é Deus purinho, amém? Amém? Então vamos ver, está em quê? Efésios capítulo 5, isso. Abra aí a sua Bíblia. Quem tiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Quem já achou, diga amém. Coloca a mão sobre a sua Bíblia, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra, e que através da mesma,
o Senhor venha falar conosco, que não seja eu, mas que através do teu Espírito o Senhor venha me usar para falar. E eu sei que não é por muito falar, mas eu tenho a certeza que aquilo que o Senhor nos der será uma bênção para todos nós. E vocês que creem, diga assim seja e diga graças a Deus. Amém? Então leia aí o versículo 18, o que diz? E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas o que? Enchei-vos do Espírito. Então aqui a palavra de Deus fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho deste mundo, porque o vinho desse mundo, ele são as coisas seculares. Então, a pessoa, quando ela se embriaga, você pode ver que quando a pessoa ela fica embriagada, ela perde o quê? Todo o sentido, não é isso? A pessoa perde o sentido. E é isso que o diabo ele faz. Ele faz com que as pessoas venham se embriagar com as coisas desse mundo, com as coisas seculares, porque a pessoa, quando ela se embriaga, então ela perde todo o sentido, ela perde todo o envolvimento das coisas de Deus. Você pode ver que nós estamos, eu sempre falo isso, que nós estamos numa geração, essa geração é uma geração que, infelizmente, elas estão deixando, né, de se encher da presença de Deus, de se encher da presença de Deus. Você vê que nós cantamos aí, né? Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou lhe pedir nada. Eu não vou sair daqui, né? Não, como é que é? Não quero mais sair daqui. Quer dizer, sair da presença de Deus. Mas lembra que eu falei? A pessoa sai da presença de Deus quando ela o que? Se embriaga com as coisas deste mundo, que é o vinho desse mundo, que é as coisas seculares, as informações. No passado, vou falar isso aqui que é muito importante. Você lembra que no passado as pessoas faziam muito jejum? E qual era o jejum que era mais, vamos dizer assim, que era mais importante no passado? Qual o jejum que as pessoas mais praticavam no passado? Qual era o melhor jejum que as pessoas praticavam no passado? Quem é que lembra? Era jejum do quê? Alguém aqui pode falar. Era o jejum do quê? De alimento. Era jejum de alimento. Agora, nós, na época de hoje, o melhor jejum que nós fazemos nessa época é o jejum de informações. Jejum de televisão, jejum de redes sociais. Vocês estão entendendo? Porque é isso que tira hoje as pessoas da presença de Deus. Porque o jejum, quando a pessoa ela faz o jejum, é para fazer com que a pessoa ela fique mais em comunhão com Deus. Não era esse o propósito? Eu vou jejuar para me ficar mais em comunhão com Deus. Não estou dizendo que a pessoa não deva fazer. Ela deve fazer esse jejum. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que hoje o jejum de informações, o jejum, né, a pessoa fazer o jejum das coisas seculares,
né, de televisão, de redes sociais, essas coisas, vale mais do que a pessoa fazer um jejum de alimento. Porque a pessoa pode ficar sem comer, sem se alimentar, e ficar se acabando no quê? Vocês entenderam? Não adianta nada. Porque a pessoa fica embriagada, ela fica embriagada com esse vinho. E nisso daí a pessoa fica distraída, fica desligada de Deus. Por isso que estar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus, não depende de Deus. Nunca vai depender de Deus. Porque Deus está sempre presente. Aonde você for, Deus está. Aonde você for, Deus está. Olha só. Por isso que nós não devemos se embriagar com vinho deste mundo. Porque quando a pessoa se embriaga com as coisas deste mundo, ela fica desligada das coisas de Deus. Esse é o segredo. Para você não sair da presença de Deus. Porque às vezes, olha só, a pessoa canta, eu não quero mais sair daqui. Ai, Deus, eu não quero sair da tua presença. A tua presença é maravilhosa, Deus. Eu não quero sair. Ué, é só a pessoa o quê? Ela o quê? Se consagrar. Porque se eu me consagrar, se eu me esvaziar, se eu priorizar a presença de Deus, eu nunca vou sair. É o que eu falei agora há pouco. É na igreja, é em casa, é no trabalho, aonde você for, você vai estar na presença de Deus, você vai estar bem. Porque às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, quando eu estou na igreja, aí eu me sinto tão bem. Quando eu estou na igreja, eu me sinto uma paz. Por quê? Porque na igreja é a casa é como se fosse assim, né? É a casa de Deus, como se Deus só ficasse aonde? Como se Deus só ficasse na igreja, aqui, ou em qualquer igreja. Tal. Quando eu estou na casa de Deus, eu me sinto bem. Quando eu estou na igreja, eu me sinto bem. Por quê? Porque lá eu estou na presença de Deus. Mas quando eu saio da igreja, aí eu fico mal. Mas sabe por quê? Olha o que eu vou falar para você. Porque Deus, Ele quer morar dentro da pessoa. Porque quando Deus ele faz a morada na pessoa, aonde a pessoa vai? Quem está com ela? Ai. Está vendo? Me desculpa, tá? Vou ser repetitivo, mas o que eu vou falar aqui, tem pessoas que, quem já ouviu falar, me desculpa, tá? Mas eu vou falar porque eu me lembrei aqui, agora tem gente que é a primeira vez que vai ouvir eu falar isso. Que quando eu estava na igreja, buscando, a pastora Cida testemunha, indo para a igreja, aí participava do culto, então o culto era aquela coisa maravilhosa, que nem aqui, aquele culto maravilhoso, na presença de Deus, aquela alegria, aquela paz, aquela coisa gostosa, porque estava num ambiente, a presença de Deus estava ali, claro, e naquele ambiente, naquela fé e tal, maravilhoso. Mas aí eu me lembrei que um dia a gente saiu do culto,
Aí quando chegamos em casa, entrei na garagem, não sei se ela lembra disso, com certeza ela lembra. E aí ela do meu lado, eu encostei a cabeça no volante. Aí eu olhei para ela e falei para ela: puxa vida, lá na igreja aquela alegria, aquela coisa toda, mas aqui eu estou me sentindo um vazio. Mas um vazio. Quer dizer, era como se Deus só tivesse aonde? Lá na igreja, porque na igreja eu estava bem. E você sabia que isso acontece com muita gente, pessoal. Isso acontece com muita gente. E de repente, isso pode até estar acontecendo com você. De repente você é uma dessas pessoas. Que quando você está na igreja, você tem paz. Quando você está na igreja, você se alegra. Você está bem, você se sente bem, porque você está na igreja. O ambiente é propício. Um ambiente de fé, de comunhão, de busca e tal. Aí você está bem. Mas quando termina o culto, quando você chega em casa, aí parece que... Aí, aquele vazio, aquela alegria, aquela coisa. Aí eu falei para ela: mas por quê? Porque na verdade eu só ia permanecer a paz. Olha só ia permanecer a paz, só ia permanecer a alegria, só ia permanecer tudo aquilo que eu recebia dentro da igreja, se Deus entrasse dentro de mim. Porque a pessoa, ela só vai ter paz, ela só vai ter alegria aonde ela for, se Deus estiver dentro dela. Porque aonde a pessoa for, se Deus estiver dentro dela, aonde ela for, ela vai estar bem. Não vai ficar, não é aquela coisa de ficar, sabe, na igreja eu estou bem, quando eu saio fora da igreja eu fico mal. Tem muita gente que é assim. E de repente você pode ser uma dessas pessoas. Então é por isso que todas as pessoas, ela precisa de fato e de verdade, todas, ter uma experiência real e verdadeira. Uma experiência real e verdadeira com Deus. E é isso que Deus quer que todos tenham. Todos têm que ter. Porque eu vou falar para você, eu não ia pregar isso não subi aqui para pregar isso, mas o Espírito Santo é aquele que dirige. Se eu estou falando isso para você, é porque Deus está me usando para falar isso para você. Que você não aceite, olha, não aceite de maneira alguma se sentir bem só quando você está na igreja. Porque na igreja o ambiente é propício, na igreja todo mundo canta, louva, adora, então se envolve, né? Então você se sente bem, graças a Deus. E é para isso mesmo. Você tem que se sentir bem. Até porque se a pessoa não se sentir bem na igreja, vai se sentir bem aonde? É ou não é? Se dentro da igreja, num culto, numa adoração, num ambiente desse, se a pessoa não se sentir bem, então você imagina como que vai ser lá fora. Quem está entendendo? Só que Deus está me usando aqui para falar que a mesma coisa que você sentir dentro da igreja, essa alegria, essa paz, tudo isso que você está sentindo aqui dentro, Deus ele quer que você sinta lá fora. Porque lá fora é onde que você tem que, sabe, até passar para as pessoas o que você recebe, aonde? Aqui dentro.
É assim. E Deus, Ele viu a minha sinceridade. Deus, Ele viu que eu estava sincero. Que Deus, Ele é assim, que Deus, Ele olha para a nossa sinceridade. Por isso que quando você é sincero, Deus, Ele fala, poxa vida, essa pessoa, o que ela está querendo é de fato e de verdade. Porque às vezes a pessoa canta isso. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair da tua presença. Mas isso, às vezes a pessoa canta, por quê? Porque ela acha a letra, bonita. Preste bem atenção. Mas a pessoa canta porque é bonito, a música, a letra é bonita, a canção é bonita, então ela é uma coisa, né, vai até na emoção. É como, sabe como aquelas músicas secular que é bonita? Não tem aquela música secular que é bonita? Tem música secular que a letra dela, ela é bonita. Que tem gente que até o quê? Até chora. É ou não é? Aquela letra bonita e tal, que a pessoa até chora. Mas ela está chorando do quê? Do quê, gente? Emoção. Emoção. Ela chora porque se emocionou, é bonita a letra, então aquela, sabe? Então a pessoa chora, ela foi tocada pela uma emoção, mas com Deus, as coisas de Deus não é emoção, não pode ser emoção. Então, eu não quero mais sair daqui. Aí você canta, não pode ser, não pode ser emoção, não pode ser emoção, porque se for emoção, quando você sair daqui da casa dele, lá fora você já não tem esse mesmo desejo. Porque emoção é coisa o quê? Não é? Emoção é coisa emoção é coisa passageira, passa. Então, se for emoção, eu não quero mais sair daqui, Se for emoção, hoje, quando você chegar lá fora, aí você pode ter certeza, você vai se embriagar com o vinho. Quer dizer, saiu da igreja, agora eu vou me acabar no quê? Me acabar nas redes sociais. Mas não queria ficar na presença de Deus? Não estou falando que você não possa usar, mas o que eu estou falando é o seguinte, que quando a pessoa quer mesmo ter uma experiência, que a pessoa quer que Deus venha morar e que ela esteja sempre, né, Deus presente, aí a pessoa, sabe o que ela faz? Ela fala para Deus, eu vou mostrar para o Senhor que eu não quero ficar sem a tua presença, que eu quero me envolver com a tua presença, porque o Senhor está presente. Agora, só depende de mim se envolver. É assim. Um exemplo. Fica de pé aí, pastora Cida. Fica de pé aí, pastora Cida. Pastora Cida ficou. Pastora Cida está? Pastora Cida está, gente? De pé. Eu sei, mas o que significa? A pastora Cida está presente. Pastora Cida está presente. A pastora Cida está presente. Está gravando aqui? Tá. Não estou nem aí. Pastora Cida está presente. Aí eu vim me envolver com a pastora Cida. Aí, olha para cá, vocês estão aí atrás. Ó. Eu estava lá e ela aqui presente.
que eu fiz? Saí de lá para Entenderam? Tinha que ser ela, né? Porque se eu vou abraçar outra, aí o bicho ia pegar. Pode sentar, pastor. Amém? Vocês entenderam aí? Vocês entenderam o que eu quis passar para vocês? A pastora Cida está presente. Mas para me envolver com ela, eu tive que ir. Dependia de mim. Então eu fui lá me envolver com ela. Então Deus está presente aqui. E o que nós estamos fazendo? Se envolvendo com Ele. Deus está lá na sua casa. O que você tem que fazer lá? Se envolver com Ele. Deus está lá naquele lugar onde você trabalha. O que você tem que fazer lá? Se envolver com Ele. Se envolver com Ele. Mas o problema que acontece é esse. A maioria das pessoas lá fora não se envolve, gente. Guarda isso que o Senhor está me usando para falar. Que Ele não está só na igreja. Que Ele não quer que você se envolva com Ele só aqui na igreja. Ele quer que você se envolva com Ele em todos os lugares onde você estiver. Porque Ele está em todo lugar. Por isso você tem que fazer da sua casa um pedacinho do céu. Faça da sua casa um pedacinho dos céus, porque Deus está lá, dá lá. É só vocês se envolver. Por isso que eu fiz desse exemplo. Pastora Cida presente. E para mim me envolver com ela, eu tive que fazer o quê? Descer e ir até ela e me envolver com ela. Quem está entendendo? Então Deus, Ele não quer que você se envolva com Ele só aqui na igreja, porque Ele está em todos os lugares. Por isso que na sua casa, se envolva com Deus em casa, na sua casa. Aqui na igreja, tem pessoas que só lê a Bíblia quando vem na igreja, pessoal. Tem gente que só pega a Bíblia para ler quando vem na igreja. Fica a semana toda não lê a Bíblia. Não se envolve com Deus. Não se envolve. Tem pessoa que só ora quando vem em casa não ora. Quer dizer, não se envolve. Então, Deus, Ele está lá também, quer que você se envolva com Ele lá. Então, se você não quer sair da presença de Deus, então não se esqueça que Deus está em todos os lugares. Que dá até entender que quando canta assim, eu não quero mais sair daqui, dá até, sabe, imaginar o que sai da igreja. Porque tem gente que é assim, ó. Eu já ouvi pessoas falar isso diante do Espírito Santo. É pouco ainda, mas dia 25 vai fazer dia 27 vai fazer 25 anos que eu prego. Que eu dirigindo igreja, são 25 anos. E não é aquela coisa, não, prego uma vez aqui, outra vez ali, não, é 25 anos direto. Agora que aqui eu prego à noite, fazemos culto à noite. Mas antes, 17 anos, era culto de manhã, culto de tarde, era 3 cultos por dia. Tem gente aqui que sabe disso, não é? Tem pessoas aqui que sabem disso. Eu fazia culto, pregava 3 vezes por dia. 9 da manhã, 3 da tarde e 7:30 da noite. Aqui tem pessoas que sabem disso. Então, 25 anos nisso. Agora, o que eu quero falar para você, eu já ouvi pessoa falar assim, pastor, eu não tenho nem vontade de ir para minha casa. A pessoa fala isso. Eu não tenho vontade de sair da minha casa. Era como se estivesse falando assim, eu não quero sair daqui da igreja, pastor. Eu não quero mais sair daqui. Sabe por quê?
Porque literalmente falando, ela não queria era sair da igreja mesmo. Por quê? Porque ela falou, porque se eu chegar em casa, eu sei que lá é ruim, lá em casa é um inferno. Então a pessoa, a vontade dela não era nem sair da igreja, queria ficar na igreja. Poxa. Aí eu lhe pergunto, Deus não estava lá na casa dela? Tá, porque Deus é onipresente. O mesmo Deus da paz que está na igreja é o mesmo Deus da paz que está na casa dela. Agora o problema estava em quem? O problema era ela. O problema era nela. Ah, mas a pessoa que mora lá na minha casa é perturbado, é o meu marido que me dá trabalho, é a minha mulher que me dá trabalho, é o meu filho que tira a minha paz. Mas se eu estiver bem com Deus, pode ter certeza, a Bíblia diz que o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oxe, é guerra, mas quem vence? Quem é de Deus? Ué, aquele que Deus está com ele. Ah, é luta lá na minha casa. Não, mas se Deus está em mim, a presença de Deus está em mim, então o demônio não vai tirar a minha. O demônio não vai tirar a minha paz. Ele está usando fulano, está usando cicrano, mas não vai tirar a minha paz, porque Deus está em mim. Eu preguei esse dia aqui, já estou terminando a mensagem. Foi esse dia que eu preguei, que Jesus entrou no barco, quem lembra? Foi esse dia aí? Que os discípulos o quê? O seguiram. E ali de repente veio o quê? Uma grande tempestade. E aí a Bíblia fala que naquela grande tempestade Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus dormindo. E Jesus dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Exatamente. Porque Jesus não estava ali como Deus. Jesus ali não estava como Deus, ele estava como homem, mas só que ele estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio, fala assim, ó, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Agora leia aqui, ó, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então quando você se enche do Espírito, quando vem a tempestade é o quê? Quando o diabo usa alguém para te perturbar, quando o diabo usa alguém, sabe, para poder te perseguir, quando o diabo usa alguém para se levantar contra você, aí você vai agir que nem Jesus. Você não vai perder a sua paz. Você vai até falar assim, Satanás, não adianta, você está se levantando, mas você não vai tirar minha paz não, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Agora essa pessoa fica só se embriagando, porque esse é o problema. Estou terminando. Esse é o problema. Aí a pessoa, né, se embriaga com o vinho do mundão. Se embriaga com, né, como eu falei, as redes sociais. Se embriaga, né, com tudo quanto é tipo de coisas seculares, então está cheia das coisas do mundo. E o mundo é de quem? Do maligno. Então a pessoa fica cheia das coisas do maligno. Aí quando vem a tempestade, quando vem os problemas, como é que ela vai? Como vai ser a reação da pessoa? Ela vai, ó. Ela vai se arrebentar, ela vai se acovardar, ela vai ficar angustiada, vai ficar apavorada, porque não vai ter a paz, porque a paz, ela é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. Então aqui, ó, ambiente de
Ambiente de paz. Sabe por que é um ambiente de paz? Que quem é que está controlando aqui? É o Espírito Santo, ó. É o Espírito Santo que está, ó, controlando tudo aqui, ó. Está sendo tudo dirigido. Está sendo dirigido tudo, do início, né, da primeira oração, a parte do louvor, aqui o momento da palavra. Então, até o final, tudo aqui dirigido pelo Espírito Santo. Então, ambiente de paz, porque o Espírito Santo está dirigindo. Então, aí, quando você sai daqui, e você sai daqui cheio do Espírito Santo, e você lá fora, você o quê? Né? Não se embriaga com o vinho desse mundo, lembra? As informações, as coisas seculares, as coisas, redes sociais, um monte de coisa que tem aí. Então você o quê? Não, eu vou me envolver com Deus, vou tirar tempo para ler a Bíblia, vou tirar tempo para orar. Tanto é que até fala aqui, ó, deixa eu só ler isso aqui para terminar aqui, ó, quer ver? Para não ficar, quer ver? Ó? Olha o que diz aqui, ó. Lê o versículo 19. Lê o 19, o que diz? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer dizer, está falando para a pessoa o quê? Se envolver com as coisas de Deus. Se envolver com as coisas de Deus. Então, quando você se envolve com as coisas de Deus, então você vai estar sempre o quê? Na presença de Deus. Você está envolvido com Deus. Porque Deus está sempre presente. Então, só depende do quê? De nós se envolver com Ele. Por isso que o Senhor me usou aqui para dar aquele exemplo da pastora Cida. Eu falei, a pastora Cida está presente. E eu fui até ela para se envolver com ela. Então, Deus está presente aqui, a gente se envolve com Ele. Deus está lá na sua casa, se envolva com Ele. Deus, lá no seu trabalho, Deus está lá, se envolva com Ele. E pode ter a certeza, você fazendo isso, né, você vai estar sempre o quê? Na presença de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então, olha, pensa nisso. O melhor jejum que nós fazemos hoje é o jejum de informações dessas coisas seculares. Você quer? Faz um teste aí, ó. Se você nunca fez, faça isso. Faça um teste. Fecha sua Bíblia aí. Pode fechar. Faça um teste. Você pega aí, ó, só uma semana só. Uma semana só. Eu só estou te orientando. Aí é só se você quiser fazer um teste. Faça um teste. Como? Uma semana sem usar internet. Se só usar, por exemplo, usar o que? Só o WhatsApp na questão, porque às vezes a pessoa tem o quê? É consulta, as pessoas têm o quê? Trabalha, né? Porque tem pessoa que trabalha com o celular, então ela tem lá os compromissos, estão ali pelo celular, então ali ela tem que ter o contato. Então, mas faz um teste, vamos supor. Então eu só vou usar o celular na questão de trabalho, ou então, se for um caso de consulta que você tem que marcar, ou então você tem que esperar uma resposta e tal. E fora isso, eu só estou dando um exemplo, aí é com você. E fora isso, você não vê, sai dos Facebook, nem Facebook nada. Negócio de televisão, só se for coisas o quê? Programação que fala das coisas de Deus. Quer dizer, que é espiritual. Porque tem na televisão, sabe que na televisão você tem lá programações, né, de coisas espirituais, que coisas de Deus, que edifica,
Então, só para você, se você quiser, não estou falando para você fazer. Porque aqui tem pessoas aqui, irmã Marlene, né, irmã Marlene? Irmã Marlene a filha mais velha. Ela já participou comigo através de propósito. Não sei se tem mais alguém que já chegou. A irmã Marlene, eu sei que eu lembro. Que na igreja eu falei, nós vamos bater um jejum aqui, eu não sei quantos dias foi, se foi uma semana, se foi 15 dias, eu não me lembro. Nós fizemos um jejum que não era para pessoa, não era para ver televisão, não era para ver nada. Acho que naquela época não tinha negócio de celular não, né, irmão? Aí você fala, eita, quando é que foi isso, hein? Acho que foi, você tem uma ideia? Acho que era negócio de 2002, 2003, mais ou menos por aí, não é? Então, 2002, gente, 2003, ali celular só tinha, lembra daqueles... E ali não era todo mundo que tinha, não. Vocês estão lembrados disso? Não era quem tinha um celular, era aquele tijolão e não era para qualquer um, não. Depois que foi sair naqueles Nokia, né? Não era? De ficar apertando o botãozinho lá e tal. Aí mais para frente que surgiu aquele de abrir. Mas então, o problema na nossa época, nessa época, não era nem tanto com o celular. Ixi, não tinha esse negócio de Facebook, não tinha isso. Naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, o celular não tinha isso. Então o problema não era com as redes sociais. Então o problema mesmo era com o quê? Com televisão, com essas coisas seculares. E aí eu chamei a igreja. Aí eu chamei a igreja, porque foi uma direção de Deus, porque as coisas têm que ser na direção de Deus. Eu não posso falar para você fazer uma coisa que se não é Deus que manda, porque aí não vai virar nada. Mas ali foi uma direção de Deus para a igreja entrar naquele propósito do jejum, que nós fizemos aquele jejum, e ali foi bênção, porque era um propósito de Deus. Então o que eu estou falando aqui, não estou falando para você fazer isso, eu só estou falando, se você quiser fazer um teste, se você fizer um teste, só uma semana de ficar sem usar o celular, usar ele só mesmo na questão de trabalho, né? Ou então se você tem alguma consulta, tal, você precisa de uma, né? Tem uma resposta lá, você está aguardando e tal. Mas fora isso, não ver Facebook, não ficar nesse negócio de, como é que chama? O Instagram, essas coisas todas. Então, olha, faça um jejum disso, para você ver. E nesse jejum, você pode comer, viu? Você pode encher a barriga, não tem problema nenhum. Mas aí nesse jejum, você ora, você lê a Bíblia. Quem está entendendo? Então você pode, nesse jejum de redes sociais, de televisão, aí você ora, você lê a Bíblia. Uma semana, eu duvido, se você chegar aqui e falar que não aconteceu nada, eu paro de pregar. Se você fizer a coisa certa. Porque você vai ver que algo diferente acontece. Você vai ver algo diferente. Porque a fé é assim que funciona. Porque você se despoja, se desfaz de algo, você desfaz das coisas seculares e se enche das coisas, é automático. É automático. Aí você pode ter certeza, para terminar, para a gente ficar na presença de Deus, depende de quem? É de nós. Vocês entenderam? Só depende de nós. Então por isso que eu estou falando, faça só um teste para você ver. Porque o que Deus mais quer, é a nossa presença. Deus, eu quero a tua presença. Aí Deus fala, o quê? Sabe de uma coisa? Eu quero a tua presença.
Não é isso? A gente ora, Deus, eu quero a tua presença. Deus fala, você nem imagina, porque eu que quero a tua presença. Então só depende de quem? Só depende de nós. Só depende de nós, irmãos. Só depende de você. Diga graças a Deus. Quem entendeu aqui? Vocês entenderam? Dê uma salva de palmas para Jesus.